Boa noite. Eu sou Débora Boll, aluna do curso GFC 10 da FGV de Porto Alegre. Estou aqui para apresentar o resumo do livro Os Axiomas de Zurique. O livro Os Axiomas de Zurique trata das leis do mercado de investimentos. Ele foi escrito por um grupo de amigos, investidores de Wall Street, que registram nesse livro as principais verdades sobre o mercado de investimentos. O livro é composto por 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. O primeiro grande axioma é o axioma do risco. Segundo os autores, nada na vida se consegue sem correr risco. Podemos conseguir, sim, juros medíocres, mas nunca iremos mudar a nossa situação financeira sem correr algum tipo de risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Junto ao primeiro axioma maior, nós temos dois axiomas menores. O axioma menor de número 1 é só aposto que valer a pena. É claro que você pode apostar R$500, se você triplicar o capital investido, você irá ficar com R$1.500, mas de que adianta R$1.500? Isso não irá mudar a sua situação financeira. Então, corra risco com um valor que vai correr o risco. O segundo axioma menor trata da resistência à tentação da diversificação. Nós não podemos diversificar por quê? Diversificando, nós iremos, além de diversificar o risco, diversificar o retorno, uma vez que quanto maior o risco, maior o retorno. Se nós temos pouco para investir, iremos ainda dividir o nosso capital investido em vários ativos. O segundo grande axioma é o axioma da ganância. Ele trata da verdade que nós devemos não ter mais desejo de melhorar ou de aumentar o nosso capital do que o que se deve esperar e do que é lógico. Quando nós temos um alto retorno, a ganância irá fazer com que nós tenhamos um retorno fora do normal, fora do que é possível e do que é lógico. A ganância faz com que, na ânsia de ganhar mais do que deveríamos ganhar, junto ao segundo grande axioma, nós temos o terceiro axioma menor. O terceiro axioma menor, ele fala do estabelecimento de metas. Ele fala que nós devemos estabelecer metas de ganho e quando nós tivermos alcançado, devemos cair fora. Ou seja, não devemos ficar na ânsia de ganhar mais do que havíamos planejado quando já atingimos as nossas metas de retorno, pois isso é muito perigoso. Devemos cair fora, sim, quando chegarmos na nossa meta. O terceiro grande axioma é o axioma da esperança. A frase que está no livro é o seguinte: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Sempre que a variação do retorno for acima da esperada ou a queda for acima da queda que você estabeleceu como meta, não fique esperando que a situação irá melhorar, pois ela pode sim piorar. Então, sempre que o seu investimento começar a ter uma queda maior do que a esperada, abandone-o. Chegamos ao quarto axioma menor. Ele trata de pequenas perdas, de como encarar as pequenas perdas que teremos nos investimentos que fizemos. As pequenas perdas devem ser encaradas como situações normais da vida. É claro que pequenas perdas em sequência, sem sinais de que a situação pode melhorar, indicam que você deve abandonar esse investimento, seguindo o terceiro grande axioma, o da esperança. O quinto grande axioma é o axioma dos padrões. A frase dele é a seguinte: até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Ou seja, se você acha que está enxergando padrões no comportamento dos seus investimentos, padrões somados ao quinto grande axioma dos padrões, nós temos três axiomas menores. O primeiro deles é o axioma da armadilha do historiador. É comum, quando ocorre um evento A e depois ocorre um evento B, as pessoas acreditarem que novamente, quando o evento A ocorrer, ocorrerá novamente o evento B. Isso não existe, não ocorre. Eventos acontecem aleatoriamente, pode ser pura coincidência. O sexto axioma maior fala da ilusão do grafista. Existem alguns analistas financeiros que são capazes de demonstrar graficamente que eventos ocorrem numa ordem
sequencial e que sempre que as ações de uma empresa caem, as ações de outra empresa, por exemplo, sobem. Isso não existe, os eventos são aleatórios. O outro axioma menor é sobre a falácia do jogador. Os jogadores, principalmente de pôquer, por exemplo, eles têm a sensação, hoje é o meu dia, hoje é o dia quente para apostar. Você, como investidor experiente, não deve seguir essas sensações. Não temos dia melhor ou pior para investir. Chegamos ao sexto grande axioma, o axioma da mobilidade. Ele fala sobre a necessidade de não criarmos raízes em relação aos nossos investimentos. Não devemos nos acomodar com a sensação de que estamos muito confortáveis com aqueles investimentos. A mobilidade faz com que nós, ao mudarmos de investimento, sempre que um investimento melhor surgir à nossa frente, nós façamos com que os nossos ganhos sejam sempre maiores. Junto a esse axioma, há dois axiomas menores. Um deles é, não devemos lidar com lealdade ou saudade em relação aos nossos investimentos. Não devemos nos apegar emocionalmente aos investimentos, pois isso fará que deixemos de procurar investimentos melhores. Ligado a esse axioma, temos o axioma de que não devemos evitar investir em novos ativos quando algum ativo mais atraente aparecer à nossa frente. Não devemos ficar presos a ativos por lealdade, saudade. Não devemos, então, criar raízes, como fala o sexto grande axioma. O sétimo grande axioma fala da intuição. Não devemos seguir intuição. Se tivermos uma intuição e acreditamos que devemos segui-la apenas se conseguirmos comprová-la por A mais B cientificamente. O nono grande axioma trata do otimismo e do pessimismo. Não é nada errado ser uma pessoa otimista, ser uma pessoa alegre, que deseja o melhor de todas as situações para a sua vida. O que não podemos ser muito otimistas. Quando formos muito otimistas, poderemos ter esperança em coisas que não devemos ter esperança. Poderemos estar sendo teimosos quando não devemos. Então, otimismo é bom sim, mas não exageradamente quando estamos falando de investimento. O décimo grande axioma é o axioma do consenso. Fuja da opinião da maioria. O consenso normalmente está errado. Quando todos estão correndo para um lado, não corra para aquele lado. Aqueles todos que estão correndo para um lado é porque eles não fazem boas análises, eles não conhecem o que está acontecendo. Junto a esse está o 14º axioma menor, que é o axioma de fugir de investimentos da moda. Normalmente, investimentos que estão na moda são os investimentos procurados por investidores inexperientes. Então, quando todos estão atrás de um investimento, seu preço irá subir. Então, nesse momento, você não deve comprar esse investimento. Tem que andar no sentido contrário aos investimentos da moda. O 11º grande axioma trata da teimosia. A teimosia é permanecer em um investimento, permanecer em um negócio quando esse negócio não está mais sendo rentável. Se você tentou uma vez e não deu certo, saia. O jeito de que muitos investidores são teimosos é através do cálculo do preço médio dos seus investimentos. Não faça cálculo de preço médio. Quando você acha que na média está tudo bem, não está. Você está com retornos altos e retornos baixos. Não faça análise do preço médio. O 12º grande axioma é o axioma do planejamento de longo prazo. Planejamento de longo prazo normalmente não funciona. Se você planejar muito longo prazo, você está engessando os seus investimentos. O investimento de curto prazo, sim, é o que dá altos retornos. Você lembre que você tem que ser móvel, você não pode criar raízes. Então, fuja do planejamento de longo prazo.